Gente, abra suas Bíblias, por favor. Que semente é essa? Antes de vocês abrirem a Bíblia no texto que eu vou pedir, mas que já está aí no banner, né? 2 Coríntios capítulo 9. Eu quero falar essa expressão semente que aparece na Bíblia, em um primeiro momento ligado à palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro, em Mateus capítulo 13, que a palavra de Deus é uma semente. Tanto é que tem a parábola do semeador que saiu a semear. Você vai ver ali Jesus contando essa parábola a partir do no capítulo 13, a partir do versículo 3, e ele vai deixando bem claro aí, assim. Outra semente que a Bíblia fala, deixa bem claro para nós, são as nossas atitudes, as nossas palavras, o que fazemos e falamos. Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7, ele começa a dizer que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. E que semeadura é essa? São as suas atitudes, são as suas palavras, são as suas decisões. Mas hoje, irmãos, especificamente, eu quero, de certa forma, me violentar como pregador, e quero falar estritamente, exclusivamente, sobre dinheiro. E por que eu falo violentar? Porque, irmãos, é para mim um assunto, assim, difícil de dizer, até, não por conta da abordagem, mas é ainda preciso ser tratado no meu coração com relação a isso. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. No capítulo 9. Por que a resposta da pergunta do nosso banner, que semente é essa, seria então o terceiro exemplo de semente que a Bíblia apresenta, que é o dinheiro, ou então os nossos recursos. Paulo vai dizer no versículo 6 desse capítulo, lembrem-se, e depois todo o capítulo, desde o capítulo 8, ele está falando sobre essa questão de oferta, de sustento da obra missionária, dessas coisas. Mas de repente, a gente começa a perceber que há um princípio aqui, que vem sendo alinhavado desde o Gênesis até Apocalipse, sobre essa questão do nosso relacionamento com aquilo que a própria Bíblia cuidou de chamar, se nós não tomarmos cuidado, de um Senhor, com letra minúscula. E a gente vai ver isso. Então a Bíblia diz assim, lembre-se, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Irmãos, sobre esse assunto nós temos o que eu vou chamar, e deixa a sua Bíblia aberta aqui, tá? Em 2 Coríntios capítulo 9, não sei se a minha versão é a mesma que a sua aí, Kelly, como é que está aí, Michele? Mas vai vendo aí. Nós temos o que eu vou chamar aqui, olhando para esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, o que eu chamo do que seria o ideal de Deus. Paulo começa esse capítulo dizendo assim, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Esse é o ideal de Deus, que não tivéssemos, o Paulo fala assim, olha, eu não tenho necessidade de falar com vocês sobre isso. Para mim, quando eu olho para esse versículo, eu falo assim, esse é o ideal, que ninguém precisasse ser exortado com relação a isso, que isso fosse tão natural como é natural nós investirmos na nossa vida particular, como é natural nós estarmos preocupados em angariar coisas, também seria natural essa questão da assistência à obra do Senhor, a necessidade daqueles chamados, separados para Deus, para exercer uma função específica. Então esse é o ideal de Deus, mas Paulo está ali elogiando aquela igreja por conta
da disposição deles de fazer o que é certo. Então, qual que é o ideal? Continuamos no ideal de Deus. Olhe para o versículo de número 2. Reconheça a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Interessante isso, né? Esse é o ideal de Deus, que nós pudéssemos estar motivando uns aos outros, porque o nosso alvo é um alvo nobre. Qual que é o alvo que Paulo está dizendo aqui? Uma demanda, irmãos, que sempre houve nessa questão nossa, do nosso relacionamento com Deus. Uma necessidade de envolver-nos financeiramente com esta realidade em que vivemos, chamado obra de Deus, família de Deus, povo de Deus. Então Paulo está deixando bem claro ali que o alvo é um alvo nobre, e quando o alvo é nobre, muitos são motivados a estarem se envolvendo e se comprometendo com isso. Paulo tem alguns cuidados ali que eu queria chamar a atenção de vocês, para olhar aí junto comigo para o versículo 3 e 4, alguns cuidados que Paulo toma, porque esse tema é sempre muito melindroso. Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de falar sobre isso. Já confessei à igreja as minhas limitações, mas também tenho o meu compromisso, já que sou um pregador da palavra, não ficar tendo dificuldades com isso, mas confesso aos irmãos que é uma dificuldade. O Senhor resolveu me poupar com a igreja que temos, desde o começo do meu ministério. O Senhor resolveu me poupar como pastor de constrangimentos ligado a isso, relacionado à minha consciência. Mas eu não fui poupado algumas vezes de algumas acusações, de algumas suspeitas, de algumas dúvidas. Me lembro até hoje, na construção desse santuário aqui, por a igreja ser uma igreja muito pequena, uma igreja bem desprovida de recursos, as pessoas imaginavam, começou a haver uma certa maledicência, que nós estávamos lavando dinheiro e que não sei o quê. Aí, Geraldinho, foi bem aquele tempo que prenderam os caras do diamante, aí os caras falaram, aí, tá vendo? E tinha uma galera aqui que via na igreja, que se envolveram com o negócio de diamante, aquilo sobrou para a gente pra caramba. E agora, ainda continuamos sendo algumas pessoas têm um certo preconceito conosco, irmãos, de não virem aqui. E eu quero receber essa palavra. Põe a sua mão assim na posição de receber agora. Olha a acusação que nós estamos recebendo. Eu não vou lá, porque lá é a igreja só de rico. Fala, eu recebo essa palavra. Levanta a sua mão para o alto e aplauda ao Senhor. Fala que aqui só tem rico. Tem pessoas que têm dificuldades de vir aqui, porque e já fizeram essa declaração. Não vou lá, porque lá é a igreja só de rico. Mas o certo, irmãos, é que o Senhor nos poupou dos constrangimentos de precisar ir para um outro caminho, que não seja o caminho bíblico, para sobrevivermos a isso. Então Paulo tem esses cuidados. Olhe para o versículo 3. Contudo, estou enviando, irmãos, que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados. Paulo então envia uns irmãos ali, para que a igreja se prepare, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Então Paulo está tendo alguns cuidados aqui, sabe por quê? Este é um assunto melindroso. Este é um assunto que traz bastante constrangimento. Este é um assunto, e a gente sabe a origem disso, e vamos ainda falar sobre isso. Então Paulo está deixando bem claro assim, que o melindre que tem em volta desse tema, é preciso a gente também ser bastante criteriosos,
termos no nosso coração a motivação correta. Olhe para o versículo de número 5. Assim achei necessário recomendar-vos que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não algo dado com avareza. Esta é a motivação correta. Dar porque é necessário dar, dar porque é preciso, dar porque tem quem precisa, dar porque a origem de todos os recursos de uma igreja saudável é para coisas saudáveis, são para coisas saudáveis, e uma delas é essa luta que nós temos aqui com a obra missionária. O dinheiro é uma semente então, irmãos. Que semente é essa? Ele é uma semente poderosa. Jesus nos alerta em Mateus capítulo 6, de número 24, versículo 24, para nós tomarmos muito cuidado, para o nosso relacionamento com o dinheiro não ser como se fôssemos escravos dele. A Bíblia vai dizer em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir ao Senhor e ao dinheiro, ou então às riquezas. Algumas Bíblias vão trazer a expressão mamon, mas a expressão mamon não está ligada a um demônio, a um deus pagão, está ligado literalmente à maneira com que eles identificou as riquezas. Os demonólogos aí gostam muito de colocar o dinheiro como se fosse um demônio. Não, de maneira nenhuma. Não é isso que a Bíblia está ensinando, mas a questão do senhorio do dinheiro sobre as nossas vidas. Então o dinheiro realmente é uma semente, e uma semente que tem a lógica da semeadura, né, irmãos? Uma semente, quando ela é plantada, nunca se colhe só o que se plantou, nunca se colhe, a quantidade é multiplicada. E é interessante isso, que eu olho para esse texto do versículo de número 6, Paulo está falando assim, lembre-se, vocês precisam lembrar disso, de que quem semeia pouco também colherá pouco, quem semeia muito também colherá, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então a ideia da semeadura, a ideia de que é uma semente poderosa. Aí a Bíblia vem dizendo de como deve ser essa semeadura. Versículo de número 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui, irmãos, a gente tem que realmente olhar para a Bíblia inteira, para Gênesis e Apocalipse. Que história é essa? Você não pode confiar no seu coração. Aí vem os princípios que Deus criou, para que nós não ficássemos à mercê de um coração que tem hora está com raiva, tem hora que está tudo bem, tem hora que está liberal demais, mas tem hora que está bem econômico. Aí a Bíblia vai nos trazer o princípio. Como é que é essa história de cada um? Dê cada um conforme determinou o seu coração. O nosso coração tem que estar alinhado com o princípio bíblico, que começou aonde, irmãos? Lá em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis capítulo de número 4 aparece o drama de Caim e Abel. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Essa coisa do dinheiro ser uma semente tão poderosa, que a primeira vez que vai se fazer um relato sobre oferta, sobre primícia, houve morte, irmãos. Só para você ter uma ideia como esse assunto é sério. Por que que Jesus falou que o dinheiro pode ser um senhor no nosso coração? Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque a primeira vez, você vê em Gênesis capítulo 4, a primeira vez que vai se fazer menção de uma prática que Deus colocou no coração do homem, de honrá-lo com suas ofertas, fruto do seu trabalho, aconteceu uma morte. Porque em volta do dinheiro existe muitas coisas perigosas, muitos raciocínios perigosos. A Bíblia diz então que Caim e Abel ali no capítulo 4, houve aquele drama. Abel levou as primícias, levou o melhor de Deus, e Caim levou uma oferta apenas. A Bíblia deixa bem claro que estava na questão da qualidade da oferta, e não no conteúdo da oferta.
Abel levou o melhor. E isso provocou um ciúmes e uma inveja, e os irmãos sabem bem disso. Quando você vai olhando para o princípio, você vai encontrar Abraão, no capítulo de número 14, quantificando a oferta. É na história de Abraão que aparece pela primeira vez a expressão dízimo. Olhe comigo, por favor, para Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, que a Bíblia diz assim: Então Melquisedeque, que é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o pão e vinho, e abençoou, pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão lhe deu o dízimo. É a primeira vez que aparece essa expressão. Então o que a gente aprende? O Senhor coloca no coração de Adão e Eva, coloca no coração, por isso eles ensinaram Caim e Abel a essa questão da oferta. Caim e Abel aparece, não tem nenhum mandamento de Deus antes. Você vai ler a Bíblia até o capítulo 4 e até o capítulo 14, e Gênesis inteiro, você não vai encontrar nenhum mandamento de Deus ligado a isso. Mas aparece Caim e Abel ofertando, depois aparece Abraão quantificando, falando da 10ª parte. Abraão entregando a um arquétipo, ou então alguém que simbolizava Jesus. Você vai encontrar em Hebreus fazendo menção de Melquisedeque, que é uma espécie de não tinha nem início nem fim a história de Melquisedeque, simbolizando a Cristo, e Abraão entregando ali o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Então você vê Abraão quantificando. Mais para frente você conhece o jeito de Jacó, que já havia sido ministrado com relação a esse negócio de dízimo, mas Jacó condicionando a quantidade. Jacó é o tipo de indivíduo que a Bíblia não deixa de registrar, qual era o estilo de Jacó? Jacó era aquele que condicionou. Ele chegou para Deus e falou: Senhor, olhe comigo, por favor, queridos, no capítulo 28 de Gênesis, que você vai encontrar ali o relato de Jacó. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa. Esse era o jeito de Jacó, né? Se Deus me der, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não condicionou só o seu dízimo, condicionou a sua fidelidade também. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário a Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Esse é o jeito Jacó. Esse é o jeito Jacó de ser. Você pensa que Deus não aceitou? Deus conhece o coração de cada um. Tem pessoas que se relacionam assim com Deus. Tem pessoas que estão decepcionadas assim com Deus. Mas você encontra o princípio antes do jeito Jacó. Você encontra o princípio dentro de Caim e Abel. Depois você encontra Abraão quantificando esse princípio. Depois você aparece Jacó com um jeito de cumprir esse princípio. Esse era o jeito dele. Eu estava fazendo uma observação panorâmica na vida desses dois indivíduos. Como Jacó sofreu por ser do jeito que ele era, e como Abraão foi abençoado por ser do jeito que ele era. Deus conhece o nosso coração. Foi Ele que nos criou. Para aqueles que precisam, como Jacó precisava de um estímulo para cumprir esse princípio que é fundamental para a sua vida, condicionar, muitos são abençoados por Deus. Tem gente que precisa, tem gente que só se relaciona com Deus assim: se Deus me abençoar e tal, aí o indivíduo vai fazendo barganha com Deus. Muitas vezes eu ouço testemunho de pessoas que foram atendidas por Deus, na troca mesmo. Senhor, eu vou jejuar, e o Senhor vai me abençoar. Vou fazer um propósito, Deus vai me abençoar. Vou ao monte, o Senhor vai me abençoar. Vou dar oferta, o Senhor vai me abençoar. Tem muitos testemunhos assim, mas tem muita gente decepcionada com Deus. Tem muita gente levando igrejas às barras dos tribunais.
As chamadas igrejas extrativistas que temos no nosso contexto brasileiro, elas são as igrejas que mais têm processo nos cartórios, nos tribunais, por causa de uma acusação chamada charlatanismo. O ministrador prometeu, o indivíduo foi lá, deu tudo o que ele tinha e só perdeu. Vocês precisam ter uma noção, se vocês quiserem fazer um levantamento aí, das igrejas chamadas extrativistas. Que igrejas são essas? Igreja que só quer saber o que você tem, o quanto você tem para dar, né? Então, Deus tem pessoas com essas experiências. A Bíblia diz que Jacó foi abençoado por Deus. A Bíblia não nega disso, ele conhece o coração de cada um aqui. Mas irmãos, vamos continuar olhando. Deus conhece, e ele então, o que ele faz? Irmãos, olha que coisa maravilhosa. O que está ligado à contribuição na Bíblia, Deus ligou também promessas. Deus ligou promessa. Nesse texto, olhe para o versículo de número 8, por favor, de 2 Coríntios, capítulo 9. Olhe comigo para o versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos ler aí, ó. E Deus é poderoso para fazer-lhe que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, falando de Deus, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer o fruto da sua justiça. Olha que lindo para o versículo de número 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulta em ação de graça a Deus. Irmãos, é interessante, Deus me conhece, Deus te conhece, Ele quer nos estimular a sermos generosos, a investirmos. Então o Senhor está pronto para um coração generoso, liberar muitas bênçãos para você cada vez mais investir no reino, ser mais generoso. E é impressionante também quando a gente ouve testemunhos de pessoas generosas e o quanto Deus é generoso. Sabe por quê? Ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Deus no dar, né? E é interessante que então é bom, diante de um texto desse, você pode ser daquele que fala assim, eu não dou porque eu não tenho. Não é bem assim. Você não tem porque você não dá, segundo esse texto. Porque é impressionante como o Senhor deixa bem claro que Ele retribui. Aí o alvo é alcançado. Olhe para o versículo de número 12, por favor, ainda em 2 Coríntios capítulo 9. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo, irmãos, olha como o alvo é alcançado. Não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus que as tem, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. A coisa é para transbordar, a coisa é para ser um excelente testemunho, a coisa é para deixar bem claro que é Deus que está nesse negócio. Quero concluir, irmãos, lembrando, a existência de religiosos maus, que fazem do dinheiro a sua motivação, ela não pode de maneira nenhuma mudar o seu compromisso. A existência de golpistas, a existência de igrejas extrativistas, a existência de escândalos, não pode ser a sua motivação para não semear na sua igreja, nas necessidades da sua comunidade, para que o nome de Jesus não seja envergonhado. É interessante isso, né? Muitas pessoas têm o coração fechado, com argumentos que não tem a ver com a Bíblia. Irmãos, não tem nada a ver com a lei de Deus, tem a ver com o teu coração. Isso aí é coisa da lei. Abraão nem conhecia a lei, Caim e Abel nem conhecia a lei.
a lei judaica. Jacó nem conhecia a lei judaica. Não tem nada a ver com Deus, irmãos. Ou melhor, não tem nada a ver com lei judaica. Tem a ver com o seu coração. E você ser uma pessoa que olha para a palavra de Deus. Tem a ver com uma disposição de você ser íntegro e integral na sua adoração a Deus. Tem a ver com você ser sincero diante do Senhor. Os maus religiosos, os que enganam as pessoas, usam a religião como uma fonte de lucro, eles são um problema de Deus, porque na minha opinião, o que está escrito aqui, por favor, abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, estamos chegando ao final da ministração, olhe para Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, a Bíblia diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, a vontade de Deus está explícita, de Gênesis a Apocalipse, sobre tudo aquilo que você precisa fazer, e tudo aquilo que você precisa ser, e para tudo isso o Senhor vai te capacitar. A Bíblia continua dizendo, muitos me dirão naquele dia, versículo de número 22 de Mateus 7, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Olha aqui para mim, queridos, eu não tenho dúvida nenhuma, você percebe que Jesus não diz que essa galera está mentindo? Essa galera está fazendo exatamente aquilo que mais dá lucro hoje nas igrejas extrativistas, aquilo que mais provoca o povo contribuir nas igrejas. O que motiva as pessoas a contribuir nas igrejas hoje? Aquilo que eles fazem. Olha só, Senhor, em teu nome não profetizamos? Irmãos, quantas profetadas tem nessa área de dinheiro? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Essas três coisas são as coisas que são a motivação para as pessoas contribuírem nas igrejas. Profecias, que você vai ganhar o triplo se você der tanto. Expulsão de demônio, um show em que, na minha avaliação, não tem demônio saindo coisa nenhuma. E por fim, os milagres. Queridos, como isso é terrível. E sabe o que Jesus diz? Jesus não desmente, porque a fé em Cristo Jesus, ela provoca, se o indivíduo tem fé, acontece muitos milagres em um ambiente de fé. Mas olha o final catastrófico desse texto. Eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Jesus não desmente essas pessoas. Jesus diz que eles não têm o conhecimento vivencial com Ele. Afastem de mim vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Para mim, irmãos, para mim, essa é a minha fé diante desse texto. Que essa iniquidade, que esse mal, é o quanto essas pessoas estão enricando, ficando ricas, super ricas, milionárias. Por quê? Profetizam, expulsam demônios e fazem milagres. Essa para mim é a iniquidade, e essa galera vai para o inferno. Eu espero que alguns curados, eu espero que alguns que confiaram nessas pessoas, não vão para o inferno junto com eles, mas eles vão. Eles vão. Porque a Bíblia diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não conheço vocês. Essa semente, irmãos, que é o dinheiro, ela é poderosa. E as nossas necessidades, como povo de Deus, ela acaba se transformando no campo onde precisamos semear. Você precisa se desvencilhar de tudo aquilo que te limita, que te faz uma pessoa avarenta, para que você entenda, eu preciso semear nisso. Você precisa mudar
trazer qualidade no seu relacionamento com Deus, no tocante a como você se relaciona com aquilo que pode ser o seu outro Deus, que é o dinheiro. Quando eu falei de Gênesis e Apocalipse, uma das coisas que me chama a atenção em Apocalipse é que algumas Bíblias falam que lá terão praças de ouro, ou ruas de ouro. E quando eu estava lendo isso, eu falei assim: o lugar do ouro em nossas vidas é debaixo dos nossos pés. É isso que Apocalipse nos faz lembrar. O lugar do dinheiro na nossa vida é debaixo dos nossos pés. O que significa estar debaixo dos nossos pés? Sobre o nosso domínio, não na nossa cabeça. Lá terão ruas de ouro, onde o ouro não estará na nossa cabeça. E por fim, quero ler com vocês o que está escrito no versículo 13, 14 e 15 desse texto, de 2 Coríntios capítulo 9. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com aqueles e com todos os outros. Olha que maravilha, irmãos. Um campo fértil para você semear a sua comunidade, a sua igreja, a realidade dela, para que haja isso, para que nós nos motivemos a sermos generosos um com o outro. Versículo de número 14: e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus, pelo seu dom indescritível. É maravilhoso demais, queridos, quando estamos libertos disso, quando essa questão financeira não seja um constrangimento, nem para pregador, nem para ovelhas, quando a igreja é transparente o suficiente, para que de maneira nenhuma tenham dúvidas sobre o que fazemos aqui. Então que Deus nesta noite, venha encher o seu coração de temor e de amor. É muito constrangedor para pessoas que estão com o coração travado nisso, por conta dos maus testemunhos que são dados lá fora, enquanto a igreja poderia estar fazendo com que as pessoas vibrassem com o Cristo que é pregado aqui, com o Cristo que é ensinado aqui, com os testemunhos que são dados aqui. Porque, irmãos, disso a gente não tem nada que se envergonhar, disso a gente não tem nada que ter medo de dizer. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que essa seja uma noite em que você esteja disposto a criar um princípio na sua vida, o princípio que foi colocado por Deus no coração do homem lá no Gênesis, e vai até a Apocalipse.